Furos em peças plásticas. Um elemento de design muito importante, muito utilizado, mas ao mesmo tempo sujeito a alguns problemas potenciais. Se você quiser saber como projetar e moldar furos evitando esses problemas, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou te trazer 4 dicas matadoras para evitar problemas em furos moldados nas peças plásticas. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é mais um vídeo patrocinado e apoiado pela Spyro do Brasil, ou como provavelmente você conhece, pela Spirol do Brasil. E os links para entrar em contato com eles, caso você se interesse pelos produtos, estão aqui na descrição. O link para o site e o link para os contatos de e-mail da Spirol. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação. Aqui no Brasil, conta com uma equipe super especializada de engenharia para te ajudar a selecionar a melhor solução de fixação, dimensionar e aplicar os componentes no seu produto. No site da Spirol, e o link está na descrição aqui desse vídeo, você ainda encontra uma série de informações técnicas sobre os componentes de fixação. Pode fazer facilmente o download de catálogos e manuais técnicos com as especificações de cada componente, recomendações para aplicação e dimensionamento, além de estudos de casos. Entre os produtos da Spirol, você vai encontrar pinos elásticos, calços e especialmente os insertos metálicos e limitadores de compressão. Os insertos metálicos auxiliam na montagem de peças plásticas com parafusos e os limitadores de compressão evitam que ocorra perda de força de aperto com o passar do tempo. A Spirol é líder mundial no segmento de componentes para fixação, com fábricas e escritórios comerciais em todo o mundo, inclusive no Brasil, com uma equipe preparada para te atender. Entre em contato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo ou pelo link, que também está na descrição. Antes de entrar no nosso conteúdo, alguns recados muito importantes. Se você não é inscrito, não é inscrita, clique no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informações técnicas sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário e compartilha esse vídeo com a maior quantidade possível de pessoas que possa se interessar por esse tema. Me segue também no Instagram, o endereço está aqui embaixo, para você poder receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer fazer como a Spirol e ter os seus produtos anunciados e publicados aqui no meu canal, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo, que a gente bola um plano de divulgação bem interessante. Vamos lá entrar no nosso conteúdo e, como sempre, a apresentação aí na tela e o link está na descrição do vídeo para você poder baixar esse conteúdo. Lembrando que é um vídeo patrocinado e apoiado pela Spirol do Brasil. E vamos falar um pouco a respeito de furos em peças plásticas. Eu tenho aqui uma peça bem característica, ela tem muitos furos. Por que a gente usa furos em peças plásticas, né? Então tenho furos aqui embaixo, tenho furos aqui, furos funcionais, essa peça aqui bem didática como isso. Mas como você pode ver nessa peça, os furos são um entre vários elementos de design. Eu tenho aqui as espessuras de parede, tenho as nervuras. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre nervuramento, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir. Tem elementos de fixação, enfim, tem uma série de elementos de design e furos são apenas mais um desses elementos. E para que os furos são utilizados? Por que a gente molda furos em peças plásticas? Bom, eles são usados para montagens em geral. Então, a gente pode ter furos como esse daqui, né, um furo roscado, ou um furo como esse daqui, o furo guia, que sempre que a gente precisar encaixar uma peça na outra, ou usar esses furos como pontos de fixação para guiar e alinhar duas peças que vão ser montadas, a gente pode utilizar os furos. A gente pode utilizar para colocação de insertos, como esses insertos, que são os insertos fornecidos pela Spirol do Brasil, e você pode conhecer mais dos produtos deles clicando no link que está aqui embaixo. Tá? Então, sempre que a gente precisar de montagens com parafusos, a gente pode utilizar furos para inserção
desses insertos metálicos. Para montagens com pinos e parafusos, eu tenho um exemplo aqui de uma outra peça e você vê aqui atrás a gente tem um furinho onde é inserido um pino, que também é um produto da Espirol do Brasil, e esse pino serve para fazer essa montagem e permitir essa movimentação. Então, uma outra funcionalidade de furos em peças plásticas. E, em alguns casos, a gente usa furos até para alívio de massa. A gente sabe que em design de peças plásticas, um dos critérios bem interessantes é a gente ter a menor concentração de massa possível, uniformidade de espessuras de parede, e muitas vezes os furos nos ajudam a aliviar essa massa também, tá? Agora, como são moldados furos em peças plásticas? E esse é um detalhe muito interessante, porque, diferentemente de outros materiais, onde normalmente a gente precisa de operações secundárias para a construção desses furos, então, se você tem uma peça em aço, normalmente você vai ter aquele bloco de aço e cada furo que você precisa realizar nessa peça precisa de uma operação de furagem ou com uma furadeira ou com uma fresa, enfim, com algum tipo de ferramenta para ser realizado. Se você tem uma peça em alumínio, o mais comum é que você injete essa peça de alumínio e depois, posteriormente, faça a furação também com furadeiras ou qualquer outro tipo de usinagem. Então, normalmente, em outros materiais, nos materiais tradicionais, são necessárias operações adicionais para cada elemento de design que vai ser construído. Com os furos não é diferente. Já em peças plásticas, a gente tem uma vantagem que praticamente todos os elementos de design, com muito poucas exceções, e particularmente os furos, podem ser moldados diretamente em uma etapa. A peça já sai pronta do molde com todos esses elementos de design, inclusive os furos já moldados e prontos para uso, já acabados, tá? Então é muito interessante o uso dessa versatilidade dos plásticos para construção e projetos de peças que precisam desses elementos de design, que são os furos, para todas aquelas funções que a gente já conversou. Porém, assim como eu comentei no começo desse vídeo, os furos possuem problemas potenciais que podem acontecer. Então eu tenho uma peça genérica aqui que tem um furo e a gente tem alguns problemas. Sempre que a gente vai ter esse elemento de design, ele pode induzir a alguns problemas. E quais são esses problemas? O primeiro deles, linha de emenda, né? Um furo, ele sempre vai gerar uma divisão das frentes de fluxo de material que vão precisar se encontrar do outro lado. E isso vai gerar uma linha de emenda. Eu tenho vídeos falando a respeito de linhas de emenda, o que são, os principais problemas e como solucionar aqui no meu canal. E eu também vou deixar o link aqui para você poder assistir, tá? Então a gente tem as linhas de emenda, a gente tem problemas de aprisionamento de ar, assim como nas linhas de emenda, devido à divisão das frentes de fluxo, uma vez que elas forem se encontrar novamente, a gente vai ter ar ali no meio e esse ar precisa ser eliminado. E isso pode gerar alguns tipos de aprisionamento de ar e eu vou mostrar para você alguns exemplos de onde isso pode ser um problema bastante importante. A gente tem problemas dimensionais que podem acontecer com esse furo. Ele pode ficar maior do que o desejado, ele pode ficar menor do que o desejado, ou ele pode ficar ovalizado. Isso pode acontecer tanto por problemas de design, de construção ou de processo. Então, a gente precisa levar isso em conta também. E podem aparecer rebarbas nos furos. Normalmente a gente quer um furo bem acabado, a gente quer um elemento de design que tenha uma dimensão bem definida, e se a gente tiver rebarbas nessa região aqui, eventualmente a gente pode ter problemas funcionais na peça lá na frente. Então rebarbas também são problemas potenciais. Agora, como é que a gente pode então evitar e minimizar a possibilidade desses problemas acontecerem? E é aí que vão entrar as 4 dicas que vão evitar esses problemas. Então, a partir de agora, eu vou te contar essas 4 dicas, começando pela dica número 1. E a dica número 1 tem a ver com a posição do ponto de injeção. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito de sistemas de alimentação em moldes e eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir. Mas, quando a gente tem uma peça que tem um furo, a gente precisa estudar muito bem onde o ponto de injeção vai ser colocado. Primeiro motivo, um ponto de injeção ele é sempre um ponto de acúmulo de tensões, ele deixa uma marca superficial na peça, e quando ele é colocado em regiões que vão ser altamente solicitadas do ponto de vista mecânico, ele pode gerar
um ponto de falha potencial nessa peça. Então imagina essa peça que eu tenho aqui, se eu coloco o ponto de injeção nessa região e os esforços estarão mais concentrados aqui, eu tenho um problema que pode gerar uma falha. E normalmente, quando a gente tem um furo, esse furo vai ser utilizado para a colocação de um inserto, para a colocação de um elemento de movimentação, como acontece nessa peça, e normalmente os esforços estão concentrados ao redor desse furo. Então, tomar muito cuidado com o ponto de injeção nessa região aqui. Agora, colocando o ponto de injeção nessa região, a gente vai ter uma divisão da frente de fluxo ao redor desse furo e um encontro dessa frente de fluxo aqui, gerando uma linha de emenda na parte oposta ao ponto de injeção. Ou, se eu coloco o ponto de injeção nessa região, eu vou ter uma linha de emenda desse lado aqui. Então é muito importante a gente ter um estudo a respeito da posição do ponto de injeção relativo aos furos presentes na peça, para a gente entender as necessidades de esforços mecânicos para evitar as tensões decorrentes do ponto de injeção em relação aos furos e também para evitar o problema das linhas de emenda, e a gente vai falar um pouquinho mais de linha de emenda daqui a pouco. Agora, se a gente tem furos que não são necessariamente redondos, que tem uma razão de aspecto como esse daqui que você está vendo, então ele tem um comprimento maior do que a largura, é muito importante a gente pensar em pontos de injeção que estejam posicionados nesse sentido, ou seja, que o fluxo do material ao percorrer esse furo seja no sentido longitudinal. Isso daqui vai fazer com que a gente tenha melhor distribuição das moléculas ou de fibras de reforço e não impacte muito a orientação dessas moléculas e dessas fibras, evitando problemas de ovalização, evitando problemas dimensionais, de contração diferencial e até problemas de estrutura que vem do ponto de vista da orientação molecular. Eu também tenho vídeos aqui no canal falando a respeito de orientação molecular e de fibras, que eu vou deixar o link aqui em cima para você. Então, sempre que a gente tiver furos que não sejam totalmente circulares e que tenham uma razão de aspecto de comprimento maior em relação à sua largura, posicionar pontos de injeção que favoreçam um fluxo no sentido longitudinal desse furo. Tá? E finalmente, a gente estava falando de linhas de emenda. Se eu coloco o ponto de injeção desse lado relativo ao furo, eu vou ter uma linha de emenda aqui em cima. E nessa região eu consigo eliminar gases adequadamente, consigo construir saídas de gases. Também tenho vídeos sobre saída de gases aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo para você poder assistir. Tá? E eu preciso então pensar, vale mais a pena eu construir o ponto de injeção aqui, ter uma linha de emenda nessa região onde eu posso construir uma saída de gases facilmente, ou a linha de emenda aqui vai ser um problema também do ponto de vista de resistência mecânica dessa peça? Por outro lado, se esse for o caso, eu posso colocar o meu ponto de injeção aqui, mas eu sempre vou ter uma linha de emenda agora nessa região da peça. E note que nessa região da peça eu já não tenho tanta facilidade para construir uma saída de gases. Aqui, se eu tiver um aprisionamento de ar, sendo que a frente de fluxo vai vir desse lado, e se eu não conseguir ventilar esse ar adequadamente daqui, eu vou ter uma parte da peça que não vai se preencher. Então, nessa região aqui, a única forma de eu conseguir construir saídas de gases é através de folgas no inserto que vai formar esse furo, ou se eu construir elementos como pinos de extração para que eu possa construir saídas de gases nos pinos de extração. Então ficar atento com relação à posição do ponto de injeção, exatamente para permitir uma construção de saída de gases mais eficiente, de forma que não impacte nem a estética da peça e nem a resistência mecânica na região do furo. Segunda dica muito importante, apoio dos machos. Os pinos são formados, os furos são sempre formados por pinos presentes dentro das cavidades do molde que nós chamamos de machos. Quando nós temos furos totalmente passantes, como esse, por exemplo, que você está vendo aqui, eles são formados por machos que ultrapassam toda a espessura da peça e encontram a cavidade do outro lado de onde eles estão posicionados. É sempre importante que a gente tiver pinos que formam furos passantes, prever um encontro
com algum tipo de interferência que forme um apoio desses machos, porque a gente vai ter a pressão de injeção atuando lateralmente nesse pino e, dependendo da relação entre o diâmetro e a altura desse pino, se a gente não tiver esse apoio, se ele não tiver ancorado do outro lado da cavidade, pode ser que ele sofra algum tipo de deflexão e isso vai gerar problemas dimensionais no seu furo e também problemas de rebarba, além de, obviamente, danificar o seu molde e ao longo do tempo ele possa necessitar de uma manutenção. Então, sempre que possível, prever esse tipo de apoio para furos passantes para evitar que ele tenha problemas de deflexão com a pressão de injeção. Agora, Ricardo, e se eu tenho furos não passantes, como esse que eu tenho aqui do lado? É um furo que ele não é passante, eu tenho material lá no fundo desse furo aqui, ó, tá? Nesses casos, o macho que faz a moldagem desse furo não chega até do outro lado, porque eu preciso de material aqui em cima. Nesses casos, é muito importante que no momento do projeto do molde e da peça, você leve em conta a relação entre diâmetro e altura desse macho, para que ele tenha resistência suficiente à pressão de injeção que vai ser exercida. É muito importante você fazer um estudo de fluxo nesses casos também, para ter uma ideia da pressão de injeção e com isso você vai poder ter uma ideia da força que vai atuar nesse macho para evitar e dimensionar ele adequadamente para evitar que ele tenha problemas de deflexão e com isso trazer problemas dimensionais para o furo da sua peça também, tá? Terceira dica. Bom, como eu falei, um furo ele é sempre formado por um pino presente nas cavidades que a gente chama de macho. E, idealmente, esse macho deve ser pensado como um postiço na cavidade, ou seja, a cavidade usinada em um bloco de aço e esse macho usinado em um bloco de aço ou de outro material separadamente e postiçado, inserido na cavidade separadamente. Isso vai trazer algumas vantagens bem interessantes. Primeiro, se houver qualquer dano a esse macho, você consegue trocar apenas esse postiço e não precisa reformar a cavidade como um todo. Se você tiver problemas dimensionais, principalmente em moldes novos que estão sendo feitos os testes, e perceber que o dimensional daquele furo em particular não ficou no dimensional que é desejado, no dimensional de projeto, mas o restante da peça tá legal, você não precisa reformar a cavidade toda, você pode trocar só o postiço desse macho. Eu já tive muitos problemas em tryouts em que o cliente precisava deixar 5, 6, até 10 segundos a mais de ciclo só para que a peça pudesse contrair sobre os insertos que formavam os pinos, os furos, de forma a manter o dimensional. Sendo que, se a gente pudesse trocar apenas o postiço que forma aquele furo, a gente ganharia só aí cerca de 10 segundos de ciclo. Então, é bem interessante você pensar em postiços para a fabricação dos machos, de forma a permitir a manutenção mais facilitada do molde e não correr o risco de prejudicar a cavidade como um todo por causa de apenas um elemento de design. Então, considere sempre os machos como postiços da sua cavidade. E finalmente, a quarta dica muito importante, sempre que a gente for utilizar furos para montagens com parafusos, pensar em insertos metálicos, como os insertos fornecidos pela Espirol e também os limitadores de compressão que a Espirol também fornece para você. E para conhecer um pouco mais da linha deles, vai lá no link que está na descrição desse vídeo e conhece o site com muitas informações importantes. E, normalmente, os elementos de design que vão acompanhar esse tipo de furo são chamados de castelos. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de castelos e eu vou deixar o link aqui e na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Esses castelos visam dar estrutura mecânica para esses furos que vão acomodar parafusos. Mas se você quiser ter dicas realmente importantes sobre dimensionamento de castelos para furos de montagem em peças plásticas, nos catálogos da Espirol você encontra, dependendo do dimensional do seu inserto, do seu limitador de compressão, o dimensional recomendado para o castelo da peça plástica a ser moldado. Então é uma outra vantagem de você conhecer os produtos e os serviços da Espirol. Corre lá no link que está aqui na descrição desse vídeo para poder dimensionar os castelos que vão acomodar os insertos
e parafusos da sua montagem em peças plásticas com as informações que estão aqui. Legal? Eu quero saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Então me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui no canal contando a sua experiência com esse conteúdo. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu crie artigos e vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo adicional aqui do canal que não está disponível para todo mundo, faça como esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro do canal. O link está aqui, o botãozinho torne-se membro, está aqui embaixo desse vídeo e você vai poder ter acesso a muito mais conteúdo de aprendizagem sobre plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!